Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Dorival Júnior vai largar a mão de Danilo? Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal e aproveitando que você está aqui dando aquela moral pro canal do VSR, vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que está nele, cai direto na sua loja de baixar aplicativos e baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular. E quando eu digo de graça, é de graça mesmo. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar, tá? É só você vir, primeiro comentário fixado, clicar no link e já baixar. Eu vou usar 3 imagens aqui que eu peguei e que eu pego lá no app do SofaScore, e esse app está à sua disposição. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira para a gente falar sobre... para a gente fazer uma análise do treino da seleção brasileira do domingo, e um treino que indicou algumas mudanças. Tanto mudança de troca de peças em relação à escalação inicial do Brasil, que venceu o Chile por 2-1 na quinta-feira, quanto na mudança em posicionamento. E eu vou analisar isso aqui, e lógico que eu vou falar da possível principal mudança que deu título a esse vídeo, que é o Danilo sendo barrado e a entrada do Wanderson na lateral direita. Vamos começar falando das outras mudanças. O Paquetá está suspenso, o André saiu, tinha recebido uma pancada no treino de quarta passada, o Dorival falou sobre isso depois do jogo, e no entendimento da comissão técnica, o André teve uma performance abaixo por conta dessa pancada. Então, pelo que treinou em Brasília no domingo, o Dorival deu a entender de que a dupla que começou o segundo tempo deve ser a dupla de meio campo, a dupla na volância barra meia do Brasil. Então seria Bruno Guimarães como um volante mais fixo, mais plantado, e o Gerson como essa espécie de segundo volante. Eles começaram o segundo tempo e, com a presença deles, o Brasil melhorou, até porque o André tinha feito uma partida muito ruim, mas muito ruim mesmo, e assim, incompatível com o que a gente conhece dele, em especial na saída de bola, na distribuição de jogo, e o Paquetá também não fez um grande jogo, muito pelo contrário, fez uma partida ruim também. E aí o Bruno Guimarães e o Gerson, sobretudo o Bruno Guimarães, entraram bem. Tanto num momento do jogo em que o Chile já não tentava muita coisa, que o Chile não arriscava muita coisa, é verdade, mas eles conseguiram fechar muito bem, bloquear muito bem as poucas tentativas de contra-ataque do Chile, e ainda saíram para jogar, em especial o Bruno Guimarães, que fez um bom jogo, né? Um jogo bem legal, inclusive dando assistência para o gol da vitória, o gol do Luiz Henrique. Então, os dois que entraram bem no segundo tempo seriam efetivados. Acho que é uma coisa natural, em você não tendo o Paquetá. Poderia ser o Andréas Pereira também, poderia, né? Mas o Dorival escolheu, talvez por conhecer um pouco mais, ou por já ter trabalhado mais, preferiu optar trabalhado mais em termos de seleção e tudo, optou pelo Gerson, né? Porque foi chamado na lista original também, o Andréas veio depois, no corte do Vinícius, né? Então ele optou pelo Gerson. Acho que poderia ser o Andrés também, talvez. Ainda não vi o Gerson contra a seleção chilena, não vi o Gerson desenvolto como no Flamengo. Ainda me pareceu um pouco tímido, embora tenha melhorado em relação aos 2 jogos da data FIFA anterior. Outras mudanças foram mudanças de posicionamento na linha de meias, dado que os meias do Brasil tiveram uma partida abaixo do que a gente imagina, se a gente considerar o trio, né? Acho que o Savinho foi bem, em especial no primeiro tempo, fez um belo primeiro tempo, na minha visão, o Savinho, ainda que tenha errado bastante, mas tomou iniciativa, foi para cima, pendurou lá o Galdames e tudo, e deu assistência para o gol de empate, num momento importante do jogo, mas o Dorival não gostou da participação do Rodrigo e principalmente da participação do Rafinha. O Rafinha jogando por dentro, supostamente na posição em que ele joga no Barcelona, ou na função em que ele joga no Barcelona, posição e função que ele joga no Barcelona, ele quase jogou como um segundo atacante. E ali ele praticamente não participou do jogo. O Rodrigo, num momento ali em que o jogo estava muito
tenso ainda para o Brasil. O Rodrigo ainda tentou aparecer para jogar, mas o Rodrigo, ao contrário do que fez na data FIFA anterior, ele errou praticamente tudo que tentou. Uma partida ruim do Rodrigo pela esquerda, né? Jogou na posição do Vinícius Júnior lá e teve uma partida também ruim. Uma partida em que ele não conseguiu produzir, em que ele errou coisas que normalmente ele erra, embora tenha sofrido um pênalti, que, olhando aqui para mim, foi pênalti, e a arbitragem não tenha dado. Acho que ele valorizou um pouco também, acho que até atrapalhou até a própria análise do lance. Então, o que o Dorival fez? Ele mudou todo mundo ali. Ele tirou o Rafinha, o Savinho da direita e passou para a esquerda. Acho que o Savinho tem essa facilidade de jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele tirou o Rafinha do meio e passou para a direita, que é o lugar onde o Rafinha mais se destacou na seleção brasileira, inclusive jogou bem na Copa América, diante de um Brasil em que foi bem complicado, o Rafinha se salvou, e trouxe o Rodrigo de volta para o meio, onde o Rodrigo jogou muito, talvez na região do campo onde o Rodrigo mais jogou pela seleção brasileira, né? Já desde o ciclo passado com o Tite, por exemplo, quando o Neymar se machucou na Copa, o Rodrigo entrou fazendo esse papel. Então, vai ficar Rafinha na direita, Rodrigo por dentro e Savinho na esquerda. Acho que é uma tentativa, de fato o Rodrigo jogou mal e o Rafinha jogou muito mal, em termos de não participar, e então ele faz essa mexida e que acho que faz sentido. O Rafinha mais no lugar onde ele está mais acostumado na seleção, o Rodrigo no lugar onde ele está mais acostumado na seleção, e o Savinho à esquerda, onde ele não está acostumado na seleção, mas ele jogou durante muito tempo assim, em várias oportunidades que ele teve. Ok. E aí, para fechar o vídeo, gostei, tá? Gostei. Gostei dessa mexida, acho que tem tudo para o Brasil melhorar. E aí, a outra que é o Danilo, no treino, deu lugar ao Wanderson, tá? E aí, eu vou dizer que eu gostei também dessa mexida. No de placa de quinta-feira, de quinta? Ou de quarta, não me lembro, acho que é de quarta, que é o programa que a gente faz lá no YouTube do de placa, lá toda segunda a sexta, 10h30 da manhã. No de placa de quarta-feira, eu e o Ricardinho tivemos uma bela discussão sobre o Danilo, e eu disse que eu não mexeria no Danilo para o jogo contra o Chile em Santiago. Por mais que eu entenda e entendesse já que o Brasil precisa fazer um processo para abrir mão do Danilo, né? Porque acho que não está performando para ser, mas não trocaria naquele jogo em Santiago. Mas na mesma debate eu digo, eu botaria o Wanderson de titular contra a seleção peruana. Então, eu acho que para jogar lá em Santiago, jogo fora de casa, o Chile jogando as últimas fichas, começou em cima e tudo, eu não mexeria no Danilo, não botaria o Wanderson. Para o jogo contra a seleção peruana, eu falei que eu começaria com o Wanderson. E acho que vai acontecer isso, ou pode acontecer isso, porque no treino o Danilo deu lugar ao Wanderson. O SofaScore preparou essa arte aqui, comparando a temporada de Danilo e Wanderson, tá? E olha só que atropelo do Wanderson. Jogos, 7 pro Danilo, 8 pro Wanderson, mais ou menos equilibrado. Gols, Danilo não fez gol, o Wanderson fez 1. Assistência, o Danilo não deu assistência, o Wanderson deu 3. Passes decisivos, 4-7 a favor do Wanderson. Desarmes, 24-5 a favor do Wanderson. Bolas recuperadas, 51-16 a favor do Wanderson. Eficiência nos duelos, nas disputas, 56-50 para o Wanderson, e a nota média do SofaScore, 7,4 a 6,9 a favor do Wanderson, ou seja, tudo a favor do Wanderson. Então, aí tem alguns componentes, que o Danilo joga na Juventus de zagueiro, então ele, né, tem menos chance de dar assistência, menos chance de dar passe decisivo, tudo aquilo, mas é um atropelo para função de lateral. Aqui eu estou deixando, que eu também peguei lá no app do SofaScore, o mapa de ação de cada um, onde cada um teve mais participação com bola na temporada, tá? Eu peguei aqui o Wanderson no Campeonato Francês e peguei aqui o Danilo na seleção. Por que eu não peguei o Danilo na Juventus? Porque na Juventus ele não joga como zagueiro, então o mapa de ação seria tudo diferente.
Você repara que aqui fica muito caracterizado o Wanderson atacando o corredor, que é algo importante para um lateral que tem o Rafinha na frente, né? Em tese, o Wanderson vai estar à direita, na lateral, e quem vai estar na frente dele, como meia pela direita, é o Rafinha, que tem muita característica de afunilar, muita característica de cortar para o meio. Então, se o Rafinha corta para o meio, você precisa de um lateral que ataque o corredor, e que é o caso do Wanderson. Olha como está aqui. O Danilo, ele é um lateral que arma muito por dentro. Então ele afunila muito para trabalhar, para construir por dentro, na faixa de meio campo, enquanto o Wanderson ataca o corredor, vai até lá. Então, acho que tem tudo para acontecer essa mudança, e essa mudança ser boa para a seleção brasileira. Como eu disse lá, escalaria o Wanderson como titular contra a seleção peruana. E no médio prazo, o Brasil precisa largar a mão do Danilo, porque é um jogador importante, é um jogador líder, é um jogador capitão da equipe, é um jogador que o grupo respeita, mas em termos de performance em campo, o Danilo já está abaixo. E nem tô citando aqui o fato dele jogar como zagueiro, não, porque em muitos momentos o Danilo joga como zagueiro, sendo escalado como lateral direito. Por exemplo, Brasil contra o Chile melhora de produção exatamente quando passa a atacar num 3-5-2. Ele passa a atacar. E quem é o zagueiro pelo lado direito? É o Danilo. Então, para mim, o fato de jogar como zagueiro na Juventus não é obrigatoriamente algo para você tirar o Danilo do time. Eu digo mesmo pela performance. Acho que o Danilo tem sido muito tímido, muito burocrático, parece com medo de arriscar, me parece preocupado em guardar demais a posição, e acho que nesse momento o Brasil precisa de um lateral que seja mais agressivo. Então acho que ao mesmo tempo você tirar o líder, tirar o capitão da equipe, não é uma coisa simples de se fazer. Ainda mais numa seleção que não joga junto o tempo todo, né, se reúne de uma vez por mês. Então, assim, acho que é uma coisa não tão simples de fazer. Mas eu acho que chegou a hora, né? Acho que o Danilo foi importante nessa retomada pós-Copa, em que muita gente mais experiente ficou pelo caminho, no momento em que não tem Neymar machucado. Então, assim, no momento em que Casemiro perdeu espaço e não tem muito o que fazer, e tinha que acontecer mesmo, então acho que o Danilo cumpriu esse papel. A partir de agora, acho que o campo tem que falar um pouquinho mais, a função de lateral tem que falar um pouquinho mais, e eu acho que é uma boa decisão do Dorival barrar o Danilo e colocar o Wanderson, se realmente acontecer. No treino foi assim. O que vai acontecer no jogo? Precisamos saber. Hoje, segunda-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo, o Dorival vai falar, vai dar entrevista. Vamos ver se ele vai fazer igual fez contra o Chile, que ele confirmou o time na véspera. Vamos ver se ele vai confirmar e aparece com o Wanderson no lugar do Danilo. Eu acho que tem que acontecer. Quero te ouvir. O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual, like, se inscreve no canal. Aqui embaixo também você vem e clica no link que está no primeiro comentário fixado. Baixa o app do SofaScore, começa a usar o melhor aplicativo à disposição do mercado para estatística de futebol. Um abraço para você. Obrigado. Tchau.